tenho visto em todas as redes sociais. E eu tentei fazer um na semana passada, postei no meu Instagram e literalmente bombou. Vocês todos ficaram loucos por isso. Então pensei em fazer um tutorial, era o mínimo que eu poderia fazer. Estou fazendo o meu com flores prensadas. Existem muitos designs por aí, alguns com confeitos ou rosetas canalizadas. Mas quando vi o bolo pela primeira vez, achei que tinha muito creme de manteiga. Então decidi tentar um método onde usei o mínimo de creme de manteiga possível. Porque alguns colocam outra camada de creme de manteiga. Desenhe e coloque no bolo, adicionando um pouco mais e outra camada. E eu apenas acho que é tudo um pouco demais. Buttercream, mas o meu jeito não tem mais buttercream do que você normalmente usaria em um bolo normal. Então o que eu tenho aqui são algumas flores comestíveis prensadas. E o que eu costumo fazer é quando faço um bolo. Geralmente encomendo uma grande caixa de flores comestíveis e às vezes sobram algumas. Então, em vez de deixá-las estragar, eu realmente as coloco entre um livro e deixo sob algo pesado, como prateleiras ou algo assim, e elas secam completamente e literalmente duram para sempre. Então eu tenho uma caixa inteira de flores comestíveis prensadas e estava morrendo de vontade de experimentar algo novo com isso. Então eu decidi fazer um bolo de falha geológica. Então o que eu tenho aqui é um bolo coberto com migalhas. Agora eu não coloquei isso na geladeira. Geralmente eu monto meu bolo e coloco na geladeira. Faço a próxima camada, querendo a cobertura de manteiga macia. Porque eu vou colocar as flores comestíveis no bolo, então eu vou colocar as flores comestíveis no bolo. Então, o que eu vou fazer é apenas colocar as flores ao redor do bolo em uma espécie de faixa. Depois colocá-lo na geladeira, e o que deve acontecer é que as flores devem se fixar sozinhas na cobertura de manteiga. Então não é necessário adicionar nada extra. A cobertura do cone ainda está macia. Da cobertura de migalhas. Então eu até tenho algumas pétalas grandes, que porque as flores são tão delicadas, às vezes elas quebram. Mas eu não quero que nada seja desperdiçado. Então eu vou usar isso como uma espécie de fundo. E então sempre posso colocar outras flores em cima dela. Então eu geralmente começo com as flores maiores. Gosto quando elas se sobrepõem, mesmo sem as flores grudarem, adicionam textura ao bolo. Agora estou apenas preenchendo as lacunas com flores menores. Claro, se você está prensando flores como eu, você precisa pensar com antecedência porque as flores levam cerca de 10 dias para secar completamente. Infelizmente, não há como acelerar esse processo. Mas como eu disse, eu apenas mantenho uma carga. Então, quando foi o aniversário da minha avó, decidi experimentar a nova técnica. E eu já tinha as flores ali. Então eu só vou preencher os últimos pequenos pedaços. E porque eu vou sobrepor algumas flores, eu só vou pegar um pouco de creme de manteiga na parte de trás de uma espátula. E apenas aplico na flor e então ela gruda. Então, uma vez que você esteja satisfeita com a faixa que você criou, agora coloque isso na geladeira e trate como cobertura de migalhas comum. Então eu vou colocar isso na geladeira por pelo menos meia hora. Você pode colocá-las no freezer, no entanto, a umidade do freezer pode afetar as flores. Então eu recomendaria apenas mantê-lo na geladeira. Ok, acabei de tirar meu bolo da geladeira e a cobertura de migalhas está bem firme, não sai nos meus dedos. O qual significa que é hora da próxima camada, como em qualquer bolo. Eu tenho um pouco do meu buttercream de merengue suíço. Aqui eu mantive branco. Também me questionam sobre como faço meu buttercream ficar branco. Eu tenho um tutorial completo de como eu faço meu buttercream de merengue suíço. Ele é naturalmente branco, eu não o branqueio de nenhuma outra maneira. Acho que tem a ver com a qualidade da manteiga que você está usando. Eu tento usar a manteiga de melhor qualidade que posso, para que ela permaneça branca. Então, como você faria com qualquer bolo, você vai começar a cobrir o bolo com uma segunda camada. Mas, obviamente, evitar a faixa que você acabou de criar no bolo não vai funcionar. Vou colocar isso na geladeira e tratar como uma cobertura normal, começando pelo topo. E eu vou, aproximadamente, colocar o buttercream meio que ao redor das flores, então não importa se passar um pouco por cima delas, porque você quer obter esse efeito de elas meio que surgindo do buttercream. E quanto mais rústico parecer, melhor. Então estou aplicando o mesmo creme no topo e na base do bolo. E vou começar com a mesma espessura de buttercream que eu faria em um bolo normal e, na verdade, a forma natural das flores dá uma linha realmente interessante. Então você vai naturalmente conseguir uma espécie de borda irregular.
Então vou fazer o mesmo na parte de baixo. Então estou colocando buttercream apenas na metade inferior da minha espátula, porque não quero que se espalhe demais. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. As partes onde posso ver o buttercream e então por cima. Agora vou terminar este bolo com uma borda áspera. Eu já fiz isso antes em um dos meus outros vídeos porque as bordas da linha de falha são ásperas. Achei que seria bom combinar com o topo. Então estou espalhando o creme de manteiga por cima, e então o truque com a borda áspera é espalhar o creme de manteiga sobre a borda do bolo. Então estou realmente empurrando para fora da... Faria com outro bolo. Mas obviamente você tem essa linha onde não tem o creme de manteiga. Então o que sua espátula fará é pegar a parte de cima e de baixo do bolo. E na verdade não parece tão diferente de raspar um bolo normal. Vou começar do jeito usual. E de vez em quando limpar minha espátula. Não estou aplicando muita pressão porque não quero perder essa linha de falha. Então estou contornando-a bastante delicadamente. E naturalmente o buttercream se alisa e a lacuna se fechará conforme você alisa o buttercream. Então eu posso ver que tenho algumas falhas, que precisam de um pouco mais de buttercream. Farei novamente, como no outro bolo, só que em um normal. Apenas conserte-os com um pouco mais de buttercream. Proceda com cuidado na linha de falha. Também, mas perceba que eu não toquei no topo porque estou deixando uma borda áspera. De manteiga. É um efeito tão incrível, eu amo essa tendência. Eu normalmente não sigo tendências como eu fiz, e então esta é a parte em que você pode fazer o que quiser. Bastantes desses bolos de falha têm uma bela borda dourada ao redor da linha de falha, o que realmente realça a separação, e então eu vou aplicar isso usando minha tinta dourada. A mesma tinta das minhas gotas douradas no último tutorial do YouTube. E novamente, você não precisa mantê-lo rústico assim. Você pode deixá-lo bem nítido e decorá-lo como quiser. Mas eu vou pintá-lo de dourado. Então, vou colocar isso de volta na geladeira por mais 20 minutos para o creme de manteiga firmar e depois dar a ele uma bela borda dourada. Então meu bolo ficou na geladeira por mais meia hora. O creme de manteiga está bem frio, o que significa que posso pintar nele sem mexer o creme de manteiga. Então eu tenho uma mistura de pó de brilho dourado e um pouco de suco de limão. E o que eu vou fazer é começar com a camada inferior da linha de falha, então você precisa de um pincel mais fino para isso, porque pode ser um pouco complicado. Vou apenas pintar muito cuidadosamente uma linha fina onde o creme de manteiga encontra as flores. O que eu também vou tentar fazer é realmente realçar a forma dele. Então, toda vez que o creme de manteiga descer um pouco, eu vou pintar para baixo.